Prata e ouro estão passando por um período histórico. Parece que estamos em um novo paradigma para os metais preciosos. Hoje temos um convidado especial, Galen McNamara. Ele é o CEO da Silver 47. Então sabemos que ele acompanha de perto o preço da prata e os desenvolvimentos no setor de metais preciosos. Vamos conversar com ele sobre o preço da prata, suas opiniões sobre o que aconteceu aqui no último ano e o que podemos esperar para o futuro. E então vamos entrar no setor de mineração de prata. E claro, focar na empresa dele, porque há muitos desenvolvimentos empolgantes por lá. Galen, seja bem-vindo ao Ron's Basement. Obrigado, Ron's Basement. É ótimo estar de volta. Acho que seu porão é o mais interessante, com todas essas coisas ao fundo. Sempre rio e olho para o ursinho de pelúcia. Também gosto da placa da First Mint. Que legal. Eu comprei um pouco de prata lá. E é isso. Eles são bons, vou te falar, eles têm coisas ótimas. Obrigado pela divulgação, eles vão gostar disso também, mas eles têm produtos excelentes, todos são únicos. E o que é especial sobre eles é que a prata que eles produzem vem da First Majestic, então é literalmente do solo para a casa da moeda e depois para você. Nunca passa pelas mãos da Comex ou da LBMA. Então é isso mesmo. Podemos eliminar esses intermediários bobos o máximo possível. Sim, sim. E falando desses intermediários bobos, a Comex e a LBMA, os mercados de papel, parece que os últimos 6 meses foram bem loucos para o preço da prata. Alguma opinião geral sobre o que você tem visto em relação à prata? Acho que isso era como uma mola comprimida. Quem acompanha esse setor sabia que era questão de tempo até algo assim acontecer. Tivemos de fato um short squeeze com todas essas barras de prata indo e voltando pelo oceano. E será que vai haver tarifas sobre a prata e todas essas coisas? Mas tudo isso é ótimo e importa, mas no final tudo se resume aos fundamentos de oferta e demanda. E qual é a proporção de prata em papel em relação à prata física nos cofres? Tipo, é de 100 para algumas centenas para 1, certo? Bem, seja lá qual for, você sabe, isso não é sustentável, certo? E é como se o rei estivesse nu aqui. Então, é muito bom finalmente ver isso. E eu acho e espero que esteja apenas começando, sabe? Keith Neumeyer tem aquela ideia da prata na casa dos 3 dígitos. E de repente agora, sabe, isso é meio que legal. Ah, sim, isso pode acontecer um dia, sabe? E isso é realmente ótimo. Mas de repente agora é como se agora pudéssemos ver isso, certo? É. E isso é ótimo. É. Bem, e como você disse, sabe, temos a manipulação no mercado de prata em papel. Mas ao mesmo tempo sabemos que há um enorme déficit e uma demanda crescente por prata. E se a gente seguir para o setor de mineração, certo? Simplesmente não está surgindo um grande novo suprimento de prata. Então isso cria um cenário muito, muito interessante, especialmente para uma empresa como a sua, que por acaso tem uma grande quantidade de prata no solo. Sim. E sabe de uma coisa? Do meu ponto de vista como geólogo, nós, como indústria, investimos muito pouco em exploração de muitos desses minerais críticos, incluindo prata e também ouro, e muitas outras coisas. Você sabe, não só globalmente, mas especialmente aqui no país. E eu acho que isso é algo realmente importante, porque essa importância do abastecimento interno de algumas dessas coisas agora faz parte da conversa nacional, sabe? O que não acontecia, eu acho, na minha vida. E, sabe, lugares como os Estados Unidos têm um grande potencial para todas essas coisas. Só que faz muito tempo que não se faz muita exploração. E houve obstáculos de licenciamento, mas agora, na administração atual, estamos começando a ver algumas mudanças. E nunca devemos cortar caminho quando o assunto é fazer as coisas corretamente do ponto de vista ambiental. Mas, tipo, não é um jogo de soma zero onde é mineração ou proteção ambiental. Ambos são possíveis e ocorrem diariamente em diversas minas pelo mundo. Então, poxa, sabe, eu sempre volto ao fato de que, tipo, passamos 40 anos no deserto, sabe, como geólogo, desde quase o início da minha carreira. E agora há um grande interesse em continuar a exploração em andamento. Mas não dá para simplesmente, sabe, não podemos, como indústria, simplesmente jogar, sei lá, $1 bilhão em exploração no primeiro ano, tipo, de repente. E aí, do nada, temos essas descobertas. Não, é quase uma forma de arte e leva tempo, exige esforço em muitos lugares. Então, sabe, isso é uma visão mais geral do que algo específico da minha empresa, mas é um processo. Mas isso afeta a sua empresa. Quando penso na Silver 47, e claro, ela foi fundida com a Suma Silver, a empresa anterior da qual você era CEO.
Parece para mim que você tem uma grande vantagem inicial, porque, como você disse, certo, nós ficamos no deserto por 40 anos. Simplesmente não havia muito dinheiro ou interesse em explorar prata. Acho que pessoas como você estavam um pouco à frente do seu tempo e não estou puxando o seu saco. E agora que o preço subiu, quero dizer, compartilhe com o nosso espectador. Quanto tempo leva para descobrir, digamos, um depósito de 100 milhões de onças de prata nos Estados Unidos? Do conceito até a descoberta, passando pela perfuração e até o início das obras, né, sabe? Em média, desde o momento em que você faz essa primeira descoberta, leva em média de 10 a 15 anos, mas chegar até a descoberta também pode levar de 10 a 15 anos mantidas as demais condições. E eu só estou falando em números aproximados. Do nosso ponto de vista, nossos 3 projetos somam quase 250 milhões de onças equivalentes de prata, incluindo prata, ouro e outros minerais críticos. Olha, eu posso contar o número de depósitos de prata realmente bons nos Estados Unidos, que eu consideraria bons, com base na minha experiência, e que não estão nas mãos de uma grande empresa de mineração, quase nos dedos de uma mão. E nós temos 3 deles. Então, sim, nós realmente temos uma certa vantagem inicial. Essa é uma boa maneira de colocar, mas não estamos acomodados com isso. Ainda estamos avançando com todos eles o mais rápido e eficiente possível. Sim, sim. E é isso que eu tento explicar para as pessoas, porque eu acompanho prata de perto há 20 anos, e o que eu aprendi foi que só porque o preço da prata vai para 50, 60 ou 100 dólares por onça, ou talvez mais, você não pode simplesmente apertar um botão e começar a produzir mais prata. É um processo que leva décadas. E eu vou repetir. Acho que existem pouquíssimas empresas por aí, incluindo a Silver 47, que tiveram a visão de se antecipar e garantir esses depósitos agora em suas mãos. Então, o que eu acho que vai acontecer nos próximos 2, 3, 5 anos é que vai haver um enorme interesse renovado na prata doméstica. Eu concordo completamente com você. Já estamos vendo isso. Sabe de uma coisa? Como nos Estados Unidos e especialmente em lugares como Nevada e Alasca e Novo México, no interior do Novo México onde trabalhamos, os direitos de propriedade importam, certo? E em outros lugares do mundo eu não me sinto tão confiante nisso, sabe, necessariamente. E isso é algo que é realmente importante para mim, pessoalmente. É meio que a pedra fundamental de uma sociedade ocidental, os direitos de propriedade, certo? Então, e aí também temos que nos perguntar, tipo, de onde queremos obter alguns desses metais e nossos minerais críticos? Queremos obtê-los aqui, onde temos as melhores proteções ambientais e trabalhistas? E, sabe, estamos colocando dinheiro de volta na nossa própria economia, do ponto de vista de investimento e criando riqueza aqui, sabe, para todos os níveis, para muitas pessoas, desde empregos até comunidades, fabricação de peças, serviços, tudo isso. Ou queremos buscar as coisas no terceiro mundo, onde praticamente não há proteção ambiental, nenhum padrão trabalhista e o dinheiro vai para ditadores. Acho que está claro o que devemos fazer. E é uma fonte não confiável e imprevisível, certo? Porque os regimes podem mudar e decidir que não querem mais fornecer isso para você. Da, Bem, esse é o pesadelo geopolítico, né? Exatamente. Tipo, se as cadeias de suprimentos mudam porque um país diz: ei, vocês não podem mais ter nosso galho, o que a Lockheed Martin faz? Não dá para colocar uma fonte de galho aqui em operação para a indústria de defesa de um dia para o outro, né? Ontem conversei com alguém sobre isso, porque em Washington, sobre os minerais críticos, porque nós temos muitos deles. Tipo, nós temos. Prata vai ser zinco, chumbo, cobre, mas também um pouco de galho e um pouco de antimônio. Talvez no projeto do Alasca ele disse, sabe, que as indústrias de defesa dos Estados Unidos podem estar de 6 a 12 meses de ficar sem suprimento. Uau! E eles estão buscando essas coisas. Onde podemos conseguir isso? Onde podemos garantir o suprimento caso a torneira seja fechada, sabe, do outro lado do Oceano Pacífico? E eles não sabem. Eles não sabem. É, interessante, interessante. Vamos falar sobre, tenho certeza, um dos seus assuntos favoritos, Silver 47. E por que não começamos enquanto estou dizendo isso? Estou percebendo que podemos começar no norte, no Alasca, e ir para o sul até o Novo México, claro. E literalmente, né, sua empresa está na parte mais ao norte dos Estados Unidos, até o extremo sul. E há outra vantagem nisso também que podemos conversar depois. Mas eu conheço o projeto Red Mountain no Alasca. É uma oportunidade incrível. A palavra é sua. Quero aprender sobre isso. Claro.
Claro. Então, vamos começar pelo projeto Red Mountain, no Alasca. Temos aproximadamente 167 milhões de onças equivalentes de prata lá, com alto teor, 333 gramas por tonelada, mas na verdade é uma mistura polimetálica de minerais críticos. A única coisa que não é mineral crítico no depósito é o ouro, que considero um bônus interessante. Mas somos uma empresa voltada para metais preciosos, principalmente a prata. E nós realmente gostamos desse projeto por causa da escala, 167 milhões de onças é excelente. É um ótimo ponto de partida, mas também há caminhos claros para crescimento, seja expandindo ao redor do depósito, apenas fazendo alguns furos de sondagem a 100 metros de distância e perfurando novamente só para aumentar a área de abrangência. Isso funcionou muito bem para nós até agora nas primeiras etapas, mas também temos 40 milhas de um cinturão rochoso que possui todas as mesmas rochas que hospedam aquela mineralização original e muitos indícios de alto teor na superfície. O geólogo provavelmente analisou isso por um dia e, você sabe, não perfurou. Então, esses são os tipos de coisas que, você sabe, se você pensar em termos gerais, há potencialmente, digamos, um potencial transformador para a empresa, algo que pode ser de nível mundial. Parte da diversão é justamente correr atrás dessas coisas, mas com base na nossa experiência, com base na minha experiência como geólogo, isso claramente merece uma chance. É uma oportunidade rara, única e valiosa que acabamos de concluir a perfuração neste último verão com 15 furos e 8 deles ainda estão aguardando os resultados das análises para serem divulgados. Isso costuma ser um bom parâmetro para investidores quando o comunicado é divulgado. Mas vamos voltar lá no próximo verão com 3 sondas e realmente expandir agressivamente a área e fazer exploração intensiva. Uau, parece empolgante. Eu sei que tudo que ouço sobre o Alasca com a atual administração presidencial, parece que as coisas estão mudando por lá e o Alasca está se tornando muito mais, na minha opinião, favorável à mineração. Essa é uma avaliação correta? Sim, com certeza. Aprendi trabalhando nos Estados Unidos e até no Canadá que podemos analisar um estado ou província e questionar: isso é bom ou ruim? Bem, não importa qual seja a resposta, realmente depende de onde você está no estado, sabe? Não é certo? Porque se você pegar muitas das cidades, sabe, podem ser mais democratas e menos favoráveis à mineração. Ao chegar em áreas rurais, há mais republicanos e apoio à mineração, o que faz diferença. Acho que o Alasca é um dos melhores lugares para trabalhar. Eu acho que ficou em segundo lugar no ranking do Fraser Institute para investimento em mineração, e esse é um estudo de referência que sai todo ano. Então é o número 2 no mundo, né? O que foi bom de ver. E sobre seus comentários em relação ao foco atual, certamente o governador atual tem um grande foco na mineração, que é um enorme motor da economia do Alasca. Mas mesmo em Washington, vemos o secretário Bergen, sabe, realmente focando em lugares como o Alasca. E vemos até o presidente falando sobre isso e visitando. Você viu Putin em Anchorage. Isso teria sido impensável na administração anterior, com certeza. Como ousamos conversar ou falar com nossos adversários? Acho que estou me desviando do assunto. Achamos que o Alasca é um excelente lugar para negócios e agradecemos a oportunidade de atuar lá. É. E tem, como você disse, alguns minerais críticos misturados nesse depósito, que parece que nas últimas 6 semanas, 4 semanas, houve um foco renovado nessa necessidade de estabelecer fontes nacionais de minerais críticos. Isso mesmo, absolutamente certo. Esse foco doméstico é realmente muito importante hoje em dia. E sabe, queremos ser uma dessas fontes no devido tempo. Sim, certo. Então, lá no Alasca, estamos aguardando mais alguns resultados de perfuração. Obviamente, durante os meses de inverno, não dá para fazer muita perfuração por lá. Mas se a gente for para o sul, no próximo projeto, vai ser o projeto Hughes em Nevada. Sim. Sim, o próximo a ser perfurado será no Novo México. Agora temos uma janela sazonal para isso, o que é ótimo. Mas vamos falar sobre o projeto Hughes em Nevada. Ele se chama Projeto Hughes. É uma história interessante, porque antigamente pertencia a Howard Hughes, lá nos anos 1960, início dos anos 1970, quando ele morava em Las Vegas. E ele ocupava os 3 últimos andares do Hotel Sands. Ele ficou anos sem sair de um dos andares do próprio hotel. Ele acabou investindo em recursos naturais e mineração, e era dono de várias propriedades de mineração em Nevada, e eu acho que essa era a melhor de todas. Mas ele realmente não fez nenhum trabalho real de pesquisa mineral ali.
Então, temos feito algumas perfurações nela desde 2020 em etapas, e temos cerca de 44 milhões de onças equivalentes de prata, divididas entre prata e ouro no projeto, com um potencial muito bom para encontrar mais. Esta é a metade leste do famoso distrito de mineração de Tonopal e sua extensão. O distrito de Tonopal é um dos motivos de Nevada ser chamada de Estado da Prata. Fica entre Tonopal e a jazida de Comstock. Então é um ótimo lugar para procurar prata no Estado da Prata, nos lugares que dão nome ao Estado da Prata. Buscamos expandir por todo o distrito, onde já temos 44 milhões de onças como início, mas isso é só o começo. No total, foram extraídas cerca de 175 milhões de onças de prata e quase 2 milhões de onças de ouro entre 1900 e 1950, em uma faixa de 2,5 milhas. Bem, temos uma extensão de 2,5 milhas nessa faixa, onde começamos a encontrar coisas realmente interessantes. Já perfuramos vários furos ali, cerca de 10 furos. Agora buscamos só as estruturas principais. Vamos voltar lá. E quando encontrarmos isso, acreditamos que o potencial certamente é de 100 milhões de onças em Nevada, onde essas onças provavelmente serão muito valiosas. Vamos voltar lá no inverno e testar essa ideia com furos de sondagem, dando a chance que merecia desde que a mineração parou em 1950. Certo, certo. Então, quando eles estavam minerando antes, eles chegaram a um ponto onde encontraram uma falha ou algo assim, e aí eles conseguiram isso. É isso, se eu me lembro? Exatamente isso. Então eles encontraram uma falha e os mineradores antigos perderam os veios do outro lado dessa falha. Porque quando você tem uma falha, sabe, ela faz isso. Certo. Então eles não tinham a tecnologia que temos hoje para realmente seguir os veios com sondagem, certo? Eles tinham que fazer tudo debaixo da terra e basicamente minerar até chegar lá. E você pode imaginar, isso é muito caro. Mesmo naquela época. Então, quando você fala sobre procurar essa extensão, é a continuação dessas veias do outro lado daquela falha, e elas estão lá, muito provavelmente, só precisam ser encontradas neste momento. Isso mesmo, encontramos algumas delas. Certo, são de alto teor, mas não são a principal. Onde está a veia principal? A veia principal. Tudo certo, vai ser emocionante. E então, se formos mais ao sul, chegamos a Mogollon, no Novo México, está certo? Isso mesmo. E Mogollon, no Novo México, é outro projeto interessante. Temos 32 milhões de onças de prata equivalente definidas ali por sondagem, com 367 gramas por tonelada. Novamente, uma divisão entre prata e ouro. Mas o que é interessante, como eu disse, é que isso é só o ponto de partida. Bem, o que isso significa? Bem, esse recurso, as 32 milhões de onças, cobre de forma incompleta cerca de 2,5 km, digamos 1,5 milhas, cobre de forma incompleta 1,5 milhas de uma única veia. Há entre 50 a 60 milhas adicionais de veia. Somando tudo, seriam de 50 ou 60 milhas extras de veia ainda não explorados. Se você for coletar amostras, basta ir à superfície, aproximar-se da veia, quebrar pedras, guardar em um saco e enviar para análise. E você consegue centenas a milhares de gramas por tonelada, sabe? Em todo o projeto, certo? Sabe, em uma área de mais ou menos 5 quilômetros por 7 quilômetros ou algo assim. Então, a gente vê isso como um potencial realmente grande, uma grande vantagem. E eu gosto de dizer que isso é como aqueles famosos campos de veios de prata mexicanos que os espanhóis vêm minerando há 500 anos, só que aqui não estamos no México, estamos nos Estados Unidos. É muito, muito interessante. Agora, quando penso que vocês têm 3 projetos, eu vejo isso como a tríade dos grandes projetos de prata nos Estados Unidos. Você tem o Alasca, tem Nevada, tem o Novo México. Essa dispersão geográfica vai permitir que vocês trabalhem com perfuração durante o ano inteiro? Porque eu sei que muitas empresas, se estão no Alasca, só tem uma janela de tempo, mas eu imagino que vocês talvez tenham a oportunidade de perfurar o ano todo nos 3 projetos. Sim, é isso mesmo, né? Então, você perfura no Alasca durante o verão e faz o máximo que pode em cerca de 4 meses, mas a gente não fica realmente limitado pelo clima nos 2 projetos nos Estados Unidos continentais. Temos uma janela de perfuração de 6 meses no Novo México, conforme nossa licença, de setembro a fevereiro. E lá em Tonopah, Nevada, no centro de Nevada, né, a gente pode perfurar o ano inteiro. Sem problema. Pode ter uma tempestade de neve em fevereiro que complique por alguns dias, mas geralmente ela derrete rápido.
Isso é positivo, pois há sinergias entre esses projetos, então, se quisermos, sempre podemos perfurar um deles. Esse é basicamente o plano. Começaremos a perfurar no Novo México em cerca de um mês. Vamos fazer a transição para lá no final do inverno, para Hughes em Nevada, e depois fazer a transição de lá em junho do ano que vem, direto de volta para Red Mountain, onde teremos 3 sondas de perfuração e vamos trabalhar pesado. São 3 projetos empolgantes, certo? Quero dizer, eu acompanho mineração há décadas, mas esses são 3 projetos realmente empolgantes que, sozinhos, já valeriam a pena ser analisados, mas todos dentro de uma única empresa com uma estrutura de gestão de altíssimo nível. Para mim, é uma oportunidade realmente empolgante, toda nos Estados Unidos. Prata no solo e a um preço muito atrativo também. Quero te perguntar sobre isso. Vamos ouvir isso, porque tem um amigo que diz gostar de comprar notas de dólar por 5 centavos. E então eu descobri que sim, ao longo dos anos no setor júnior, essa oportunidade realmente aparece de vez em quando. Então, aparece sim. Sim, aparece. E eu já vi isso acontecer muitas vezes. Então, em termos de avaliação, tipo, quanto valemos em termos de valor por onça no solo, sabe? Quanto estamos valendo? E vale algo em torno de 37 centavos por onça no solo, se você relacionar isso ao nosso valor de mercado. E bem, ok, isso parece bem baixo. A prata está em torno de 48 dólares, sabe? Então é um bom negócio. Bom negócio. Fator, você sabe, vezes 100, certo? Ok, mas prata no solo não é prata na sua mão, então é justo. Então, como a gente se compara com alguns dos nossos pares e algumas outras empresas dos Estados Unidos e até de fora dos Estados Unidos, existem comparações diretas em que pares recebem entre 1 dólar e 53 dólares, enquanto recebemos apenas 37 centavos, certo? Então, isso é bom. That's a good... Um dado que indica a nossa subvalorização frente aos nossos pares. Ok, tudo bem, mas a gente não está de braços cruzados dizendo, ok, então você deveria ter nossas ações ou comprar nossas ações por causa disso. Isso não é realmente justo. Estamos trabalhando ativamente para agregar valor aos nossos projetos com a perfuração e aumentando as onças com cada programa ao longo do ano. Hoje temos cerca de 250 milhões de onças equivalentes de prata, ou um pouco menos. Agora, nosso objetivo é alcançar 1 bilhão de onças. E temos 2 opções: perfurações adicionais, que acredito serem possíveis em nossos projetos. Acredito que isso seja possível pela minha experiência e também por meio de mais fusões e aquisições. Existem outros possíveis parceiros com equipes de gestão que pensam como nós? Quando juntamos Suma, Prata e Silver 47, foi como se 1 mais 1 fosse igual a 4. Bem, queremos continuar fazendo isso e esse foi muito bem sucedido no mercado e realmente mostrou como prova de conceito que isso funciona. Então, estamos procurando avançar com isso e crescer de várias maneiras. Sim, sim. E quanto a, sabe, você está falando sobre fazer perfuração futuramente. Da última vez que verifiquei, vocês tinham por volta de, são 25, 27 milhões de dólares. Isso mesmo, sim. Nós temos aproximadamente 27 milhões de dólares no banco agora. Então, estamos em uma ótima posição para sair e continuar a investir esse capital para acrescentar mais onças no subsolo. E até agora, nós descobrimos prata do lado da Suma. Nós descobrimos prata antes de fazermos a fusão a cerca de 25 centavos por onça. Espero que isso continue assim daqui para frente. Essa é uma ótima proposta de valor, certo? Quando a prata está em torno de 48, Eu aceito. E quero mencionar também, você disse antes que Silver 47 está subvalorizada em relação aos seus concorrentes, e eu posso confirmar isso. Sou um contador experiente focado nos números, mas acredito ser importante notar que muitos consideram seus concorrentes também subvalorizados. Então, isso é verdade em dobro. maré alta levanta todos os barcos. Sim, exatamente, exatamente. Do que você está mais animado? Sabe, se olharmos para daqui a 6 meses ou um ano, tem algo que te anima, que está no horizonte, objetivos que você possa ter para a empresa? Sim, é crescimento geral, seja através da perfuração ou de fusões e aquisições, mas como chegamos lá? Sabe, vamos reavaliar nossos recursos em Red Mountain. Agora temos expertise interna para isso. Então, se gostarmos desses números e considerando os preços atuais dos metais, podemos pensar em estudos econômicos. Assim, poderei falar sobre o lucro possível, os custos e a real proposta de valor. Acho que esse é um passo importante e sempre me animo com novas descobertas.
Acredito que temos ótimas chances e essas descobertas podem mudar tudo. Portanto, quero tudo e vamos trabalhar muito para alcançar. Nós vamos conseguir tudo. Quero mostrar rapidamente ao espectador o site da empresa. Claro. E aí está na tela, Silver 47, e o site é silver47.ca. Se você quiser saber mais, tem uma ótima apresentação para investidores que você pode conferir, Galen. Tem algo que eu esqueci de te perguntar hoje? Sabe, acho que cobrimos bastante coisa e tem muita informação aqui. Então, muito obrigado, Ron. Sim, não, obrigado. E eu quero informar aos nossos espectadores que sou acionista da Silver 47. Já sou acionista há muito tempo, antes mesmo desta entrevista de hoje, e estou muito empolgado com a empresa. É sempre ótimo conversar com você. Eu só acho que, da próxima vez que conversarmos, seja em 6 meses ou 1 ano, vai ser empolgante ver o que acontece com o preço da prata. Também acredito que teremos muitos desenvolvimentos interessantes para discutir sobre a Silver 47. Sim, com certeza. Não estou ansioso.